Já aconteceu de você pregar e sentir que ninguém está prestando atenção em você? Isso vai deixando a gente mais nervoso, mais ansioso, inseguro e a gente não sabe o que fazer para corrigir. E às vezes por isso a gente acaba falando demais ou falando de menos e aí a gente fica chateado. Olha, muitos pregadores erram na hora de estruturar o sermão e isso acaba comprometendo toda a mensagem. Mas fique tranquilo, hoje eu vou te ensinar um método fácil, simples, para você estruturar sermões poderosos que vão prender a atenção das pessoas do começo ao fim. E olha só, fique comigo aqui até o final, porque eu vou te contar um erro que eu cometi por muitos anos e que acabava minando a atenção das pessoas naquilo que eu falava. Mas quando eu corrigi isso, é um detalhe, mas quando eu corrigi isso, tudo melhorou. E muito bem, se você é um pregador como eu, já prego há mais de 30 anos, você não tem muito tempo. Você tem muitas atividades e precisa ter objetividade na hora de preparar uma mensagem, um sermão. Isso tem que ser fácil, tem que ser simples, mas tem que ser profundo, precisa ser poderoso. Bom, primeira coisa, folha de papel. Você vai pegar uma folha de papel e você vai sempre lembrar: introdução, desenvolvimento, conclusão. Começo, meio e fim, para tudo na vida. Agora, a grande questão e o nó que a gente precisa desatar aqui nesse vídeo é como fazer introduções poderosas, como desenvolver, né, o meio ali que faça a pessoa ficar na expectativa, prender a atenção dela, que seja relevante para a pessoa e que a conclusão seja surpreendente, que a conclusão seja poderosa a tal ponto da pessoa querer voltar à igreja ou voltar a assistir uma mensagem sua. E veja, essa estrutura você pode usar numa mensagem de pequeno grupo, você pode usar em um sermão da igreja e você pode usar numa reflexão aqui na internet que você porventura faça. Então é importante você, quando for fazer uma pregação, uma mensagem, quando você for estruturar, você precisa colocar introdução, desenvolvimento, conclusão. Se preferir, começo, meio e fim. Vamos por partes agora, você vai entender como ter uma introdução que desperte na pessoa o desejo de assistir, de ver, de acompanhar tudo que você vai falar. Obviamente, vamos começar com a introdução. Bom, para mim, a introdução é a parte mais importante das três. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Por que é a mais importante? Porque se você perder a atenção das pessoas logo no começo, se o assunto não for interessante, se você não apresentar da maneira certa, você pode ter o desenvolvimento que você quiser, a conclusão que você desejar, você perdeu o público. Olha, eu já vi, esses dias aí inclusive, eu estava lá na igreja sentadinho, tá? Não estava pregando, estava sentado com a minha família, minha esposa, meus filhos, e o rapaz subiu para pregar. Olha, em 5 minutos, ele já tinha perdido a igreja toda. Ele se embananou, o assunto não era relevante. Bom, então, olha só, quando você for estruturar uma introdução, você vai começar ou com uma história poderosa, você vai começar ou com uma história poderosa, ou com perguntas relevantes, intrigantes. Você vai começar com perguntas, ou com uma polêmica, ou com uma história que chame a atenção das pessoas. Pode ser uma história sua, pode ser uma história que você acabou de vivenciar, que você acompanhou no seu dia a dia, ou pode ser uma história de uma terceira pessoa, sei lá, uma história da Segunda Guerra Mundial, ou a história de alguém. Você tem que começar a mensagem de alguma maneira que faça com que as pessoas prendam atenção. Porque se você começar: olá, que alegria estar aqui, oh irmãos, que bom, olha que honra, sabe, toda vez que eu sou chamado para pregar, eu agradeço a Deus, eu preparei muito tempo. Se você começar assim, a pessoa ela já vai pegar o celular, vai se levantar, vai no banheiro, vai tomar água, vai conversar. Não, você percebeu? No início desse vídeo, eu comecei dizendo assim, ó, olha só como eu comecei, olha a minha introdução como é que foi. Já aconteceu de você pregar e sentir que ninguém está prestando atenção? Aí eu disse, olha, muitos pregadores, eles
erram na hora de estruturar o sermão e aí perdem a atenção. Eu comecei o assunto com uma pergunta. E olha só o que eu fiz aqui com você. Eu coloquei um gancho. Eu disse, fique comigo aqui até o final, porque eu vou te contar um erro que eu cometi por muitos anos e que eu ajustei esse detalhe que melhorou muito as minhas pregações e a estruturação dos meus sermões. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma pergunta que chamou a sua atenção, eu disse para você qual o objetivo desse vídeo e eu ainda criei uma expectativa em relação ao final, para que você fique comigo aqui até o final. Você deve fazer isso na introdução do seu sermão. Coloque uma pergunta intrigante. Por exemplo, vamos imaginar aqui que o assunto é dízimo, tá bom? Você vai falar sobre dízimo. Aí você simplesmente chega e fala assim, olha, hoje vamos falar sobre a mordomia cristã e como Deus quer te abençoar. Aqueles que são fiéis a Deus receberão, né, as bênçãos do Senhor. E toda vez que a gente fala de dinheiro, é sempre um tema delicado, mas fique tranquilo, Deus tem coisas lindas para você. Se você fizer essa introdução, ela não é uma introdução errada, mas é uma introdução que não vai chamar a atenção. É mais do mesmo. As pessoas elas vão se dispersar. Você precisa entender o contexto que nós estamos vivendo. As pessoas elas são hiperestimuladas porque elas têm o mundo na palma das mãos delas, o celular. Então, é tudo altamente intenso e de alta qualidade. Se você introduzir de blá 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 que alegria estar aqui, irmãos, que prazer, que honra, o indivíduo vai fazer assim, ó, vai olhar para você e daqui a pouco ele já está pensando na conta que ele não pagou, no problema que ele tem que resolver, quanto foi o jogo do time dele. Você entende isso? Em uma época onde todos os nossos sentidos são hiperestimulados, tudo, olfato, veja esses perfumes aí caríssimos, né? O paladar, né? Tudo é estimulado. Então, nós pregadores precisamos usar a inteligência que Deus nos deu. Então, olha só, vamos lá, vamos fazer o resumo aqui da introdução. A introdução, você precisa começar com perguntas poderosas que façam o indivíduo. Então, imagine você, eu dei o exemplo, né, do dízimo. Vamos lá, se você chegar e falar assim, você já ouviu falar dessa história de que quem não devolve o dízimo rouba a Deus? Será que quem não dizima é ladrão? Será que isso é bíblico? Também já deve ter ouvido falar que quem não dizima, o gafanhoto vem e leva tudo. Será que acontece isso mesmo? E outra coisa, você já deve ter ouvido falar de que os dizimistas, né? As portas do céu vão se abrir e eles vão receber bênçãos sem medidas. Engraçado, eu conheço um monte de dizimista, mas eu não estou vendo tantas bênçãos assim. O que está acontecendo com isso? Será que o texto de Malaquias quer dizer exatamente isso que nos disseram a vida toda? Olha só que introdução. A pessoa já ficou assim. Você pode continuar com perguntas. E aí, é para devolver o dízimo do líquido ou do bruto? Se você recebe um presente de alguém, eu preciso mais ou menos avaliar aquele presente e dizimar esse presente? Se eu deixei de dizimar por um ano, eu preciso dizimar os dízimos retroativos? Olha só como você está criando expectativa. Aí você diz o objetivo. Qual é o teu objetivo? E tudo isso na introdução. Fala assim, ó, na mensagem de hoje, você vai entender a posição bíblica sobre o dízimo, sem nenhum tipo de doutrina. Você vai entender o dízimo, como ele começou, onde ele se encontra dentro da lei de Moisés, o que Jesus disse sobre o dízimo e como a igreja cristã primitiva lidou com isso e como você vai aplicar na sua vida. Fala assim, olha, eu tenho uma história para contar para você a respeito de um dizimista e de um não dizimista, que vai abrir a sua mente. Olha, quando eu entendi, quando eu ouvi essa história, muita coisa mudou e eu acho que vai mudar na sua vida também. Olha que introdução
para o dízimo. Você entende? Vamos lá, resumindo, gente. Introdução, você precisa de 3 coisas na introdução. Você precisa de algo poderoso para chamar a atenção. Pode ser uma história, pode ser uma polêmica, pode ser perguntas. Eu gosto de perguntas. Na introdução, você tem que falar o objetivo da mensagem, certo? Você tem que deixar claro o que você quer com aquela mensagem. E terceiro, você tem que deixar um gancho mental para que a pessoa fique com você querendo saber o que vai acontecer no final. Pegou? Ficou fácil para você a introdução? Agora vamos para o desenvolvimento. No desenvolvimento, meu querido pregador, você precisa colocar 3 passos. Eu gosto de 3 passos, 3 pontos. Por quê? Porque se você colocar 5 passos, 7 passos, a pessoa já vai pensar assim, isso vai demorar, entendeu? Agora, se são 3 passos, opa, você falou o primeiro, só faltam 2, falou o segundo, é o último, entendeu? Então, a mensagem, ela precisa ser didática. O desenvolvimento precisa ser fácil. Uma pessoa, um pregador, ele precisa transformar coisas complexas e apresentá-las de uma forma simples. Essa é a ideia. Pare de querer, pensar em teologia, pensar em filosofias. Não. As pessoas que estão ali na igreja, elas são almas feridas, são almas machucadas pela vida, que enfrentaram lutas, problemas e elas não souberam resolver. Muitas pessoas vão para a igreja, não deveria ser assim, mas muitas pessoas vão para a sua igreja para tentar beber um pouquinho da água da vida, porque durante toda a semana elas foram consumidas por esse mundo, trabalho, estudo, angústia, separação, traição, vergonha, medo, insegurança. Ela precisa chegar ali e encontrar esperança. Agora, como que ela vai encontrar esperança se são 7 passos para uma vida feliz? Quando você chegar no passo 4, ela já nem me lembra o que é o primeiro. Ela está tão ferida, ela não tem energia. Nem energia espiritual, nem energia emocional, nem física. Ela está fisicamente cansada. Nós precisamos aprender a fazer mensagens mais concisas. E quando você fala assim, olha, a mensagem de hoje, vou continuar no exemplo do dízimo aqui para ir facilitando, né, e ser didático para a gente. Então, assim, na mensagem de hoje, nós vamos entender, essa mensagem está sendo estruturada da seguinte maneira. Nós vamos entender onde começou o dízimo e a perspectiva dele no Novo Testamento. Depois, segundo passo, entender o que Jesus Cristo disse sobre o dízimo, e há 2 textos na Bíblia, olha você fazendo uma antecipação, que um gancho para a pessoa saber, 2 textos na Bíblia, um todo mundo conhece, né, que o pessoal lembra fácil, que deve dizimar do endro, da hortelã e do cominho, mas tem um outro texto também que as pessoas se esquecem, e você vai anotar aí, e depois nós vamos entender a igreja cristã primitiva, como ela lidou com o dízimo e como isso se aplica diretamente na sua vida. 3 pontos. Então ela já entendeu que ela vai entender a origem do dízimo, ela no Novo Testamento, porque é a base dela, o que Jesus Cristo disse que é a coisa mais importante. Você criou dentro dessa tua clareza no desenvolvimento, porque veja, você está mostrando para a pessoa o que vai acontecer agora. Então você está aprofundando mais, você está sendo mais específico. Aí você está dizendo, olha, o que Jesus Cristo disse, você criou a expectativa. Olha, tem um texto que todo mundo conhece, a gente vai ver, mas tem um que quase ninguém fala. E você vai saber hoje, vai até anotar. A pessoa já pega a caneta, entendeu? Você está criando a expectativa. E aí você diz, olha, nós vamos entender como que a igreja cristã primitiva lidou com o dízimo e como isso se aplica na sua vida. Não é poderoso? E aí, olha só, você vai buscando os textos. Agora, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Isso é muito importante.
Você não pode deixar para aplicar na vida da pessoa só no final, entendeu? Quando você estiver falando sobre a origem do dízimo, você deu o contexto ali de Abraão, Melquisedeque e Jacó, certo? Que, né, referência antes da lei mosaica, o dízimo, você precisa já começar a aplicar na vida da pessoa. Nesses 3 passos, precisam já ter 3 aplicações. Porque a mensagem bíblica só terá relevância se a pessoa conseguir aplicar no dia a dia dela. Entendeu? Então, você vai fazer 3 pontos e vai aplicar na vida da pessoa os 3 pontos. Então, dando o exemplo ainda aqui do dízimo, vamos lá. Você pegou e falou de Melquisedeque e de Jacó. E aí você pega e diz o seguinte, interessante. Jacó era um homem enganador que recebe o nome de Israel e aí então ele faz um voto com Deus. Um patriarca bíblico, um homem que deu, né, é o pai das 12 tribos de Israel, é Jacó. Certo? E ele que sempre quis as bênçãos de Deus, ele toma um voto de dizimar ao Senhor. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai do cristianismo, é o pai do judaísmo e o pai do islamismo, porque ele é pai de Ismael. É o fundador, né? O patriarca de 3 grandes religiões do mundo. E ele escolheu devolver o dízimo. Você vai escolher o quê? Você vai escolher o quê? Engraçado que Abraão não ficou pensando, né? Será que Melquisedeque vai usar o dízimo para enriquecer? Será que Melquisedeque vai usar esse dízimo para pregar o evangelho ou para comprar mais camelo para ele? Ele simplesmente deu o dízimo. Daí você tem que perguntar, e aí? Por que Abraão deu o dízimo? Será que isso eu também tenho que colocar na minha vida? Quando Jacó diz que ele dará dízimo de tudo, eu também tenho que dar o dízimo de tudo mesmo. Se alguém, chegar na minha casa para visitar e ele me trouxe um presente, trouxe um vaso de flor para minha esposa, eu ganhei aquilo. Isso faz parte do tudo. Eu tenho que dizimar, pensar nesse vaso aqui de flor, ele deve ter gastado aqui uns R$100, eu vou dizimar R$10. Tudo é tudo. E aí, o que você acha? Lembra? Você criou mais expectativa para você ir resolvendo coisas no final. Então, desenvolvimento, gente. Sempre 3 passos. Simplifica as coisas. Explica para as pessoas o que vai acontecer e aí você vai andando. Então, quando você terminou, falou assim, o primeiro ponto é esse aqui, tá? Aí você explicou. Agora vamos para o segundo ponto. Está percebendo que é didático e está sendo aplicado na vida da pessoa? É assim que você deve fazer o desenvolvimento. E agora a gente vai entender como que a gente faz e estrutura a conclusão do sermão poderoso. A conclusão, gente, ela deve ter um resgate da introdução, sempre, ok? Então, você sempre vai concluir resgatando a introdução, porque é aí que você fecha o ciclo. Na conclusão, você precisa lembrar que todo sermão precisa de um apelo, para que a pessoa tome uma decisão. A pessoa precisa tomar uma decisão. Essa questão do dízimo é polêmica. Algumas igrejas acham que o dízimo é obrigatório e deve ser dizimado, né? Outras igrejas acham que o dízimo é opcional dentro da nova aliança. Outros acham que a forma de se manter a igreja corretamente hoje seriam só por ofertas e doações. Cada um acha uma coisa. Então, é claro que você vai orar a Deus, né? Nesse exemplo que estamos dando aqui sobre o dízimo, você tem sua crença, você vai orar, você vai fazer ali a aplicação. Mas, sabe, é muito importante você ser honesto. A conclusão sobre essa questão, né, do exemplo que estamos dando aqui, do dízimo, é essa. Fala assim, olha, existem compreensões diferentes.
E aí, olha como você chama a pessoa para uma decisão. Você que está aqui nessa igreja, você que está assistindo esse vídeo, você precisa orar a Deus, para que Deus mostre a você o que Ele deseja da tua vida. Existem interpretações diferentes, possíveis na Bíblia, sobre como você deve dizimar. Deve dizimar do bruto ou do líquido? Se você perguntar para vários pastores, cada um vai dar uma resposta diferente. Por que você não pergunta ao Espírito Santo? Por que você não ora ao Espírito Santo para que Ele te diga, para que Ele coloque paz no seu coração, do líquido ou do bruto? Se você deve devolver dízimos retroativos, que por exemplo você não devolveu ou não, se isso é relevante ou não é. Ore e clame a Deus. O Espírito Santo é o nosso guia aqui na terra. Lembrem-se do que Jesus Cristo disse. Olha, você resgatando o que você falou, né? Você está buscando, você está resgatando. Ali na conclusão você está dizendo, olha, Jesus Cristo disse, vocês devem devolver o dízimo do endro, do cominho, né? Da hortelã, mas vocês não podem se esquecer do essencial. Vocês estão esquecendo, negligenciando a fé, a misericórdia, o perdão. Jesus estava querendo dizer o seguinte, olha, vocês estão engolindo um camelo e coando um mosquito. Entenda que a questão de dízimo, de oferta, ela tem sua importância, mas a gente não pode dar uma ênfase maior sobre esse assunto do que ele tem. O que realmente é importante? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Sabe, então você enche o coração e fala assim, olha, você está aqui nessa igreja. Você não quer roubar a Deus. Você quer ser fiel ao Senhor, mas você também não quer entregar o dízimo para que o indivíduo fique andando de helicóptero. Você quer ser fiel a Deus, mas e se você em algum momento não devolver o dízimo, será que Deus vai te amaldiçoar? Claro que não. Enche essa pessoa de esperança. Lembre-se que são almas feridas. Você vai dizer, olha, Deus não veio condenar, Ele veio salvar. Deus não está preocupado nem interessado no seu dinheiro, Deus quer o seu coração. E aí você pode dizer, olha, se for o caso, né? Eu sou dizimista, mas eu não dizimo para Deus me abençoar. Eu dizimo para obedecer e para agradecer. Entendeu? Eu dizimo para que haja mantimento aqui nesta igreja que eu frequento, porque o evangelho precisa ser pregado. Você entende? Você, na conclusão, você tira o fardo das pessoas, coloca uma perspectiva espiritual em relação ao dízimo e não de maldição sobre a pessoa ou de promessas, sabe? Olha, o dizimista ele tem milagres e quem não é só cai na pobreza. Não entre nisso. Você precisa lembrar que cada pregação sua precisa ajudar a curar, a trazer esperança, perdão, não importa o tema. Então a tua conclusão deve acalmar o coração das pessoas aflitas, não importa o tema. Entendeu? Bom, agora que você compreendeu introdução, desenvolvimento e conclusão, eu vou agora contar para você um erro que eu cometia na hora de estruturar o sermão e que dava um problema que eu nem imaginava, mas olha, foi muito bom que o Espírito Santo me mostrou e eu corrigi isso e hoje as minhas mensagens são muito mais efetivas. Preste atenção. No início do meu ministério, eu era inseguro em relação ao que as pessoas pensavam sobre mim, sobre a minha pregação, se elas iam falar se eu era um bom pregador ou não. E eu queria muito ser um pregador impactante. Eu queria muito ser um pregador
reconhecido. E eu era um Zé Ninguém. Não que hoje eu seja alguém, mas naquela época eu era mais Zé Ninguém do que eu sou hoje. E ainda novinho, né? Tinha recém terminado teologia, me formei em teologia, 4 anos de teologia, estudando grego, hebraico, homilética, etc., todo esse negócio. Aí terminei teologia, comecei pedagogia para ser mais didático, para poder, focar mais ainda nas minhas mensagens e pregações. E quando eu ia estruturar o sermão, sem eu perceber, eu estava criando uma estrutura para que as pessoas admirassem o dom que Deus me deu e, por consequência, me admirassem. E essa contaminação emocional era transferida para o papel na hora de estruturar e na hora de apresentar. E eu orava a Deus pedindo eloquência, e eu queria ser, o pregador. Até que um dia o Espírito Santo, porque o Espírito Santo às vezes deixa a gente continuar ali naquela lama, naquela sujeira, para que a gente depois perceba que não foi só uma sujeirinha que, sujou a gente inteiro. E o Espírito Santo disse assim: Ivan, não é sobre você. Não é sobre você. Ivan, quando você for preparar um sermão, você vai preparar pensando nas pessoas, nos meus filhos que estão sofrendo. Ivan, esqueça essa bobagem de você querer ser um pregador poderoso. Você precisa abençoar as pessoas. Eu quero abençoar a vida das pessoas através de você. Quando eu entendi que não era sobre mim e que era pecado eu desejar ser reconhecido como um grande pregador, porque aquilo estava me contaminando. Eu acho que é legítimo o desejo. Um pregador quer que a mensagem alcance o coração, quer que as pessoas vejam o dom, que Jesus fez por ela. Um cantor, por exemplo, ele quer cantar direito, afinado, ele não quer desafinar, ele quer ter uma voz cuidada, Então eles fazem lá inalação, eles fazem aula de canto, exercício de aquecimento vocal, eles cuidam com a voz. Por quê? Porque eles, quando cantarem, eles querem, ter o reconhecimento, ver as pessoas cantando junto com eles. Isso não é pecado. Eu estou dizendo que para mim estava tão contaminado aquilo que estava me destruindo, e o Espírito Santo me mostrou, eu entendi e comecei a lutar junto com o Espírito Santo para que aquilo saísse do meu coração, para que aquilo saísse da minha alma. E aos poucos foi saindo como um processo. Hoje, pelo poder de Deus, eu sempre creio que é o poder de Deus unido ao esforço humano. O poder de Deus unido à minha vontade, exercendo o meu livre-arbítrio. E o poder sobrenatural de Deus tirou isso do meu coração. Hoje, esse canal aqui, que você chegou aqui até o final, ele é um canal novo. Tem poucas pessoas assistindo. Eu tenho outro canal que tem um pouco mais de pessoas, Ivan Saraiva 7, ali tem um ministério. Mas esse é um canal pequeno, que a gente está começando agora, estruturando para poder ajudar. E a ideia é essa, é que eu mostre para você como eu faço. Então, não importa se esse vídeo vai alcançar 1 milhão de pessoas ou 15 pessoas. Se forem 15 pregadores, imagine a alegria de eu saber que eu pude ajudar 15 pregadores a estruturarem de maneira mais fácil e de forma poderosa o seu sermão. Isso que me traz alegria. E você não vai ficar mais alegre se forem 100 mil? Claro que vou. Mas porque a capacidade da ajuda é maior.
Então, olha só, conta para mim aqui nos comentários o que você achou dessa estruturação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a estrutura aqui na descrição do vídeo, para facilitar para você que gosta. Você pode, sei lá, bater uma foto, né, fazer um print no celular, você pode anotar melhor, não sei, mas eu quero deixar bem didático para você, tá? Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. A minha ideia é trazer uma vez por semana, né, se Deus me der forças e energias, 2 vezes por semana, sempre uma forma fácil, simples, mas poderosa para ajudar você na sua estruturação de mensagem, de pregação. Deus abençoe você, que Deus te use poderosamente como um pregador, mesmo que você seja um pregador iniciante, ou já intermediário, ou avançado. É uma alegria poder falar com você. Aí, se você não sabe, eu sou professor dos professores de teologia que ensinam homilética, pregação, oratória. Sou professor de oratória, sou professor também de muitos alunos que fazem cursos comigo, mentoria comigo, sobre esse tema, tanto de oratória, quanto para vencer timidez, quanto para estruturação e apresentação de sermões. E eu espero que você tenha usufruído dessa mensagem no poder da palavra de Deus. Prega a palavra a todo tempo, prega a palavra, prega, né? Crie situações para pregar, aceite todos os convites. Nós temos um céu a ganhar, um inferno a perder, e precisamos expandir o reino de Deus. Não importa a sua igreja, é sempre um prazer poder ajudar e servir. Seja bem-vindo a esse canal. Deus te abençoe e até a próxima mensagem.